No vídeo de hoje eu te mostro a diferença entre piso salarial, salário mínimo e salário profissional, então fique comigo até o final. Bem-vindo novamente aqui ao canal Foca no Departamento Pessoal. Se você não me conhece, muito prazer, meu nome é Vanessa Silva. Se ainda não é inscrito aqui no canal, vou te convidar para se inscrever. É só clicar no se inscreva. E se você já é inscrito, meu muito obrigado. Além de te convidar para conhecer o meu Instagram, que é Foca no Departamento Pessoal. O link também está aqui na descrição deste vídeo. E na aula de hoje eu vou te mostrar a diferença entre salário mínimo, piso salarial e salário profissional, que é muito importante você que trabalha no departamento pessoal entender a diferença. Então, sem mais delongas, vamos começar aqui pelo salário mínimo. O que é o salário mínimo? É o menor valor que o empregado ele poderá receber pelo seu trabalho. E considerando aqui que o salário mínimo, ele estipula o valor mínimo para uma jornada de 8 horas de trabalho por dia ou 44 semanais. Em tese, muito em tese. Por que eu falo isso? Em tese, o salário mínimo deveria ser o suficiente para suprir as necessidades básicas do trabalhador. Quais necessidades básicas seriam essas? Moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, etc. Na Constituição Federal, em tese, nós conseguiríamos fazer tudo isso com um salário mínimo, que é muito difícil, considerando aqui a nossa realidade atual. Se você trabalha no departamento pessoal ou pretende trabalhar, o que é importante aqui? Que você acompanhe os valores que são atualizados anualmente do salário mínimo e esteja atualizando no seu sistema para que os empregados possam receber o salário mínimo, sendo que eu estou falando daqueles que são contratados pelo salário mínimo. Normalmente, o salário mínimo ele é atualizado para o mês de janeiro de cada ano, mas não quer dizer que ele não possa sofrer um reajuste em uma data posterior, mas via de regra, o que normalmente ocorre é que todo mês de janeiro nós temos um novo salário mínimo nacionalmente unificado. Nós temos alguns estados que possuem o salário mínimo para aquele estado. Então note em qual estado que você está e identifique o salário mínimo, se será o nacional ou se você tem um salário mínimo para o estado em que você se encontra. E qual a diferença desse salário mínimo para o salário profissional? Aliás, você sabe o que é o salário profissional? O salário profissional, ele é o patamar mínimo fixado em lei para algumas categorias profissionais. Eu também sou engenheira civil e nós temos aqui um patamar mínimo quando trabalhamos como engenheiros civis para uma empresa. Então, se eu fosse trabalhar como engenheira civil contratada como empregada, eu tenho um mínimo estipulado em lei para receber, assim como os médicos, os arquitetos, os veterinários. E onde está isso na legislação? Por exemplo, nós temos aqui a lei 3.999, de 15 de dezembro de 1961, que ela traz o salário mínimo dos médicos e dos cirurgiões dentistas. Nós temos também a Lei 4.950-A, de 22 de abril de 1966, que traz a remuneração mínima para os profissionais diplomados em engenharia, química, arquitetura, agronomia, veterinária. Vai contratar um desses empregados ou outros também que possuem um salário profissional, fique atento à jornada de trabalho e ao salário que você vai pagar para esse empregado, porque se for uma profissão regulamentada por lei, é necessário você identificar qual o valor que é pago para esse colaborador. Continuando aqui, piso salarial. Não estamos aqui agora falando de lei. Por quê? Nós falamos do salário mínimo, primeiro, que ele é um valor mínimo a ser pago para os empregados
considerando uma jornada de 8 horas de trabalho e 44 horas semanais. Mas se for uma profissão regulamentada, nós já teríamos um salário profissional, diferente do salário mínimo, que o salário mínimo ele vai mudar anualmente, é fixado pelo governo, e o salário profissional tem uma lei para algumas profissões e vai trazer um valor mínimo fixado nessa lei a ser pago para essas profissões. O piso salarial, ele é diferente. Por que ele é diferente? Porque ele é definido mediante um instrumento coletivo, ou seja, mediante a convenção coletiva de trabalho ou um acordo coletivo de trabalho. Aqui não estamos falando mais de uma lei, não estamos falando mais de um governo, falando qual que é o valor mínimo. Nós estamos aqui agora falando de um instrumento coletivo, podendo ser uma convenção coletiva ou um acordo coletivo que vai definir esse piso salarial para aquela categoria daquele sindicato que abrange aquela região. Por exemplo, nós temos aqui uma convenção coletiva, um recorte de uma convenção coletiva que traz justamente alguns valores de pisos salariais, com algumas regrinhas. Por exemplo, empresas de 1 a 20 empregados, 1.331, de 21 a 100, 1.337. O que é importante quando falamos de piso salarial para você que trabalha no departamento pessoal? Qual a convenção coletiva que se aplica naquela região para aquela classe de trabalhadores? Identificar também quais os valores que estão dispostos nessa convenção coletiva como pisos salariais e se tem alguma regrinha específica como essa que eu estou mostrando aqui, que nessa convenção coletiva ela separou entre empresas de 1 a 20 colaboradores, de 21 a 100, e empresas que tenham de 101 a 200, tenham de 201 a 400, empresas de 401 a 500, mas não quer dizer que na convenção coletiva que você for analisar um piso salarial vai estar desta forma. Por quê? Porque aqui é uma negociação entre as partes, sindicato dos empregadores e sindicato dos empregados, que abrange aquela região e aquela categoria. Então aqui vai ter diferença sim, que você precisa necessariamente analisar qual que vai aí estar atendendo a empresa que você estiver calculando, enfim. Analise o piso salarial para essa empresa especificamente. E temos também aqui uma cláusula de reajuste que pode ser comum, que você vai encontrar nas convenções coletivas, além desse piso salarial. Por quê? Algumas profissões elas já recebem acima do piso salarial. E como que você vai reajustar esse valor anualmente ou a cada 2 anos, a depender da convenção coletiva? Normalmente, ela vai trazer também um percentual de reajuste que você vai aplicar ao salário do colaborador, daquele empregado, anualmente ou na data base daquela convenção coletiva, que pode ser de até 2 anos. E aqui eu trago um ponto muito importante que eu quero que você tenha total atenção e, se puder, pegar já um bloquinho aí para anotar e não esquecer mais, porque isso daqui pode te causar uma certa confusão e estranheza no começo. Mas vamos lá. Eu falei de salário mínimo, salário profissional e piso salarial. Mas se você fosse contratar um empregado com uma jornada inferior a 44 horas, como que você procederia? Nós temos uma orientação jurisprudencial 358 do Tribunal Superior do Trabalho que nos traz que é lícito o pagamento de piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado do empregado, que pode ser menor que 44 horas, a depender do seu modelo de contratação. Então, quando eu falo aqui de um salário mínimo, ele é o salário mínimo a ser pago para os empregados, considerando a jornada de 44 horas semanais. Porém, se eu contrato com uma jornada inferior, eu posso pagar proporcionalmente a essa jornada de trabalho, segundo aqui a orientação jurisprudencial número 358 do Tribunal Superior do Trabalho, que no momento da gravação desta aula, este é o entendimento. Pesquisei direto no site do Tribunal Superior do Trabalho, trazendo para você que essa orientação jurisprudencial, que você mesmo pode pesquisar, é só digitar aí no Google jurisprudência TST e você pesquisar pelo número 358 e você pode ler aqui na íntegra, que vai falar justamente isso, que pode ser pago
o proporcional, porque a jornada é inferior a 44 horas semanais. E como fazer o cálculo, então, desse salário proporcional quando a jornada ela é menor que 44 horas semanais? Vou te mostrar aqui também, porque aqui a gente não esconde o ouro, a gente mostra tudo que você precisa saber para poder executar com segurança suas rotinas aí no departamento pessoal. Vamos lá! Trouxe aqui alguns exemplos. Imagine que um piso salarial seja de R$ 1.450. Esses R$ 1.450 é para uma jornada de 44 horas. Como que iremos descobrir se você tem um contrato de trabalho ou se você vai firmar um contrato de trabalho com uma jornada de 36 horas? É simples, a gente vai fazer uma regra de 3. 1.450 está para 44 horas semanais. Qual que é o valor que você quer encontrar referente aqui a 36 horas semanais? Nesse caso, nós fazemos aqui o xizinho, multiplica 1.450 vezes 36, depois você divide por 44 e chega aqui ao salário proporcional, considerando apenas 36 horas de trabalho. É feito dessa forma, considerando o piso salarial. Pode estar fazendo também, mas considerando a jornada mensal do empregado, que vai dar o mesmo resultado. 1.450 é para uma jornada de 220 horas mensais. E se você tem um contrato de trabalho com 180 horas mensais ou 36 horas semanais, é só fazer aqui a multiplicação também em X, que você vai encontrar R$ 1.186,36. Então, nessas duas formas, ou você calcular o proporcional pela jornada semanal ou proporcional pela jornada mensal, considerando se você encontrar a jornada mensal certinha, você vai ter ali o mesmo resultado. Se você quer aprender esses cálculos e muito mais na prática, vou te convidar para conhecer o curso Especialista em Departamento Pessoal. Lá eu te mostro tintim por tintim de todos os cálculos de folha, férias, rescisões, 13º e muito mais. O link está aqui na descrição deste vídeo e deixa aquele like se você gostou de toda essa explicação, que eu trouxe tudo que você precisa saber. Então te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!